Acessibilidade! Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um Garantindo a Acessibilidade, nesse espaço onde eu ensino arquitetos e engenheiros a se tornarem referências em acessibilidade arquitetônica. Eu sou Juliana Sabino, mãe atípica, especialista em acessibilidade, mestre em engenharia civil, e nessa live de hoje nós vamos continuar respondendo, acho que hoje é a última live de resposta aos participantes da última jornada de edificação acessível, a edição de fevereiro, tá? Então hoje eu vou continuar respondendo, acho que vou terminar aqui a responder a todas as perguntas, missão dada, né? Promessa feita, promessa cumprida. Então vou terminar de responder aqui aos participantes, mas antes de começar aqui a responder, tem algumas perguntas aqui para hoje, ó. 1, 2, 3, 4, eu acho que hoje dá para terminar assim. Eu gostaria de lembrar a vocês que hoje será a nossa segunda aula da Jornada de Edificação Acessível, a edição que está acontecendo agora. Tivemos a nossa primeira aula na segunda-feira, que foi muito bacana. Então falamos lá quais são as principais leis e normas de acessibilidade e como utilizá-las na prática. Então, se você não assistiu, se você é um arquiteto, um engenheiro que se interessa, né, por acessibilidade, que gostaria de aprofundar aí os seus conhecimentos nesse tema da acessibilidade, já te convido mais uma vez a participar dessa edição da jornada que está acontecendo agora. Então, se você é esse profissional, você pode fazer a sua inscrição. O link está na bio aqui do meu perfil do Instagram e vou deixar na descrição desse vídeo, caso você esteja vendo pelo YouTube, tá bom? Então, você vai lá, faz a sua inscrição, você consegue assistir a primeira aula, que já foi liberada, já está disponível, né? A aula foi ao vivo na segunda-feira e hoje será a nossa segunda aula da Jornada de Edificação Acessível, às 19 horas. Isso, 19 horas. Tá? Então não perca, veja você lá. E o que eu estou fazendo aqui é justamente respondendo as perguntas que os participantes enviaram por meio de uma pesquisa que é passada para os participantes, um questionário para a gente conhecê-los melhor, para a gente ter condição de, né, oferecer um conteúdo que vá ser relevante aí de acordo com o que ele está precisando. Os participantes, no caso você que vai se inscrever aí para a jornada. Então, vou continuar respondendo aqui as perguntas. Já tem as perguntas dos participantes dessa nova, mas eu estou terminando da antiga ainda. Como eu disse que ia responder a todas, é isso que eu vou conseguir concluir hoje aqui, tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui. Deixa eu desligar essa impressora barulhenta aqui. Onde que eu parei, gente? Gente, eu amassei o papel. Como avaliar as questões mais importantes a serem abordadas ao fazer um projeto? Geralmente, pensamos mais nos cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção, mas há muitas outras questões a serem avaliadas também. Como dosar tudo? Essa pessoa que mandou essa pergunta aqui é uma pergunta muito boa. E isso aí que você falou realmente acontece. As pessoas têm uma tendência de trabalhar a acessibilidade considerando aquele espaço para pessoas com algum tipo de deficiência física. E, na verdade, uma das premissas da acessibilidade, né, é que seja um espaço que vá possibilitar que as pessoas o utilizem com autonomia e com segurança, né, para todas as pessoas, inclusive aquelas com algum tipo de deficiência, independente da deficiência. Então, quando a gente vai falar da deficiência, né, que a gente vai precisar colocar alguns elementos aí da acessibilidade para atender essa ou aquela demanda, esse seu raciocínio aqui tá certinho, porque a gente precisa fazer com que aquele espaço atenda às demandas de todas as pessoas, ou da maior parte das pessoas. Então vão existir lá na legislação e nas normas alguns itens de acessibilidade que vão ser relevantes para uma pessoa que tenha deficiência física, mas vai haver outros elementos também que serão relevantes para pessoas com outros tipos de deficiência. Pessoa com deficiência visual, pessoa com deficiência auditiva, tá? Então é importante a gente considerar todos aqueles elementos. E se você pensar aqui na norma, né, a principal delas aqui, a NBR 9050, ela vai ter um monte de especificações que deverão ser atendidas nos projetos e no geral e nos espaços existentes também para que eles sejam acessíveis. E isso aqui, gente, eu vou ter alguns elementos que vão ser para a pessoa com deficiência física. Qual tipo de deficiência física? Todas. Então você tem que pensar que aquela edificação que você está projetando ou que você está adequando para que seja acessível, né? Ela vai ter essas características. Alguns elementos, por exemplo, vamos trazer um exemplo aqui.
A rampa é o mais evidente, né? O mais comum. Você fala em acessibilidade, as pessoas remetem logo a uma rampa. Então tem algum desnível ali, não tem que fazer uma rampa aqui. E a rampa é um elemento da acessibilidade que vai aparecer em muitos momentos, que vai facilitar a utilização para alguma pessoa com algum tipo de deficiência física. Então pode ser uma pessoa em cadeira de rodas, uma pessoa que tenha mobilidade reduzida, uma pessoa que utilize um andador, que é o caso da Laurinha, que ela tem marcha independente com um andador. Mas se tiver a rampa, claro que vai facilitar muito que ela utilize espaços. Só que, imagina que eu tenho aquela rampa ali, que ela vai ser aquele elemento físico, né? Aquele rebaixamento, aquela inclinação baixinha ali, a presença do corrimão, a presença de todos aqueles elementos que tem ali para a rampa, para ser utilizado por uma pessoa com deficiência física. Eu vou ter na própria rampa muitos elementos que são obrigatórios que vão atender a pessoas com deficiência visual, por exemplo. Então, se eu tenho uma rampa que é um desnível, eu preciso sinalizá-lo com um piso tátil. Eu tenho que colocar lá no começo e no final daquele desnível para indicar, ó, aqui está começando um desnível, que é uma situação que você deve ter algum tipo de atenção, e aqui está terminando esse desnível. Então, essa sinalização tátil no piso, ela é obrigatória e vai auxiliar pessoas com deficiência visual. Eu tenho, por exemplo, o corrimão. O corrimão também vai ser aquele item que vai auxiliar uma pessoa com deficiência visual para que ela consiga utilizar, né, circular por aquele desnível ali pela rampa com autonomia também, com segurança, que ela vai servir, inclusive, para entender, ó, aqui, pensa bem, como que a pessoa vai utilizar aquela rampa, uma pessoa com deficiência visual. Ela consegue identificar ali o início do desnível por meio da sinalização tátil no piso. Então, ela vai conseguir encontrar ali aquele corrimão, que é um item obrigatório para a maioria das rampas, não para todas. Então, vai conseguir encontrar o corrimão. Então, ela vai caminhando ali, vai utilizar o corrimão, vai utilizar eventualmente a guia de balizamento, que também é obrigatório, caso ela vá se guiando pela bengala também, ela tem essa opção de ir se guiando por meio da bengala ou ir se guiando por meio do corrimão. Então, uma recomendação que vai auxiliar pessoas com deficiência visual também é que esse corrimão tenha uma cor contrastante com o restante daquela estrutura ou da parede, daquela superfície ali, que ela consiga identificar aquele elemento que vai auxiliar pessoas com baixa visão. Então, você está vendo como esses elementos que existem e que estão aqui na NBR 9050, claro que essa questão do corrimão com esse contraste visual não é uma obrigatoriedade, é uma recomendação. Mas se você está com uma edificação em fase de projeto ou vai reformar algum edifício que vai precisar fazer algum tipo de intervenção, algum tipo de pintura, você já pode considerar essa informação que às vezes você nem tinha se atentado para isso, mas que vai auxiliar a utilização de outras pessoas. Então, na verdade, o que existe é sempre isso, é um misto. Você tem que tentar atender a todas as pessoas e as referências da norma vão nessa direção, para você conseguir atender a todas essas demandas, para que todos consigam utilizar espaços e edificações com autonomia e com segurança. Mas vai acontecer também situações conflitantes, sabe? Porque isso acontece também. Porque, veja bem, nós precisamos definir ali a rota acessível de espaços e edificações. E dependendo de qual é a configuração daquele espaço, será obrigatório você colocar a sinalização tátil no piso, modelo direcional ali para poder guiar qual é o sentido, a área de circulação, o sentido de circulação que as pessoas vão realizar ali naquele espaço. Tá? Então, dependendo da característica daquele espaço, pode ser que aquela sinalização tátil no piso vá prejudicar a utilização por uma pessoa que esteja em cadeira de rodas, que fala que tem que ter, né, a rota acessível, tem que ter um piso com característica acessível, que é o piso regular, firme, estável, não trepidante para dispositivos com roda e antiderrapante em qualquer situação, seco ou molhado. Então, vai acontecer essas interferências em alguns momentos também. Mas o importante é a gente conhecer, né, dominar o referencial técnico, que vão ser as normas e vão ser as leis, para conseguir fazer com que todos esses elementos formem um conjunto de elementos que vão ter naquela edificação que vão facilitar a utilização ali por todas as pessoas. Então, não é pensar, não, isso aqui eu vou fazer por causa do cadeirante. Não, a gente tem que considerar a diversidade humana na hora de projetar espaços acessíveis, tá bom? Então, não é questão de dosar, né? Isso já está meio que estabelecido no referencial técnico. Tudo que você precisa fazer para tornar espaços e edificações acessíveis. E essas especificações que estão aqui vão considerar esse conjunto de todas as pessoas, ou a maior parte das pessoas que vão utilizar aquele local ali, tá bom? Próxima pergunta. Se pudesse me auxiliar com tudo que for possível, pois quero dominar o assunto. Eu fico feliz de ver
falas como essa aqui, né? Porque quer dizer que as pessoas estão, de fato, buscando conhecimento aí na acessibilidade. Eu estou aqui, né, tentando levar mais informações para as pessoas, espero que, né, que esteja ajudando aí de alguma forma todos vocês, que eu sei que existem muitas dúvidas relacionadas à acessibilidade, então fico feliz de ver colegas aí, arquitetos, engenheiros, que também gostariam de dominar esse assunto aí para utilizar nos próprios projetos aí, no próprio trabalho, considerando a acessibilidade, para transformar esse mundo aí em um local mais acessível para todas as pessoas. Próxima pergunta aqui, ó. Hoje eu termino essas perguntas aqui dessa edição. Você está realizada com a sua escolha? Sim. Eu estou realizada com a minha escolha? Sim. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar com acessibilidade, eu fiz uma transição de carreira. Eu trabalhava como engenheira, atuava com cálculo de estrutura de concreto armado. Então, assim, é uma área absolutamente diferente. E eu fui vendo ali aquela necessidade, porque eu queria entender, né? Eu já contei essa história algumas vezes aqui. Eu queria entender o que eu poderia exigir, considerando as situações que eu passava com a Laurinha, que é minha filha, que é uma pessoa com deficiência. Então eu queria entender. E quando eu fui vendo a carência dessa informação, né, que não era todos os profissionais que sabiam, as pessoas queriam saber também, os responsáveis pelos espaços, os quais eu sempre questionava pela falta de acessibilidade, não sabiam o que fazer e não sabiam também onde buscar o que fazer. Então hoje eu posso dizer que eu sou realizada assim, eu trabalho com um propósito. Quando eu vou fazer algum trabalho, eu vejo ali a Laurinha, sabe que eu mentalizo ela, como é que ela vai fazer para andar aqui? Não ela, como também outras pessoas, né, gente? Porque, como eu disse na resposta anterior, a gente deve considerar a diversidade humana, as várias limitações ou capacidades que as pessoas têm, capacidades diferenciadas, para conseguir projetar esses espaços de modo que as pessoas não tenham esse tanto de barreiras que existem hoje em dia para que elas façam coisas simples, né? Tarefas simples, triviais, que nós normalmente não precisamos nem pensar. Então, atuar com isso é algo que eu considero que eu encontrei o meu lugar no mundo, porque eu faço isso, é uma coisa que eu gosto muito, faço com muita paixão, então eu sou sim realizada, tenho resultados expressivos trabalhando com acessibilidade, entendo o tamanho da demanda, né? O tanto que chega de coisa que chega aqui para minha empresa, e acho muito bacana. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Bom dia, tenho uma vontade de ajudar a sociedade, entender e implantar nas edificações. R.R. Batista. Pois é, R.R. Batista. Então, é exatamente com isso que eu trabalho, e respondendo essa pergunta, é muito gratificante quando você vê um trabalho que você realiza ter um impacto na vida de outras pessoas. Então, quando eu vou assim, fazer uma avaliação de algum espaço, e eu consigo perceber que algumas barreiras são barreiras que muitas das vezes não são tão evidentes para muitas pessoas. Mas eu tenho esse olhar porque eu trabalho com isso há muitos anos também, e é uma questão de despertar esse olhar diferenciado também, de sair um pouquinho do nosso mundo, né? E tentar entrar nos mundos de outras pessoas e ver as dificuldades que elas passam e tentar fazer alguma coisa para intervir, para que aquela situação melhore a cada dia. Então, me sinto realizada assim, é muito bom trabalhar com aquilo que a gente gosta, né, gente? Eu acho que cada um de vocês que consegue realizar isso, com certeza será uma pessoa realizada com a sua escolha. Adequações de áreas restritas. Eu falei sobre isso numa dessas lives, teve uma pergunta exatamente sobre isso aqui, áreas restritas. Existem sim áreas restritas. Aqui a própria norma pontua que essas áreas restritas não precisam atender a requisitos de acessibilidade, mas são áreas com características essencialmente técnicas. A norma traz como espaços como barriletes, quer ver? Deixa eu pegar aqui o item que fala exatamente sobre isso. Mas fala que não há obrigatoriedade de atender a acessibilidade nesses espaços. Quer ver, ó? Edificações, condomínios habitacionais, aqui, ó. As áreas técnicas de serviço ou de acesso restrito, como casas de máquinas, barriletes, passagem de uso técnico e outros similares, não precisam ser acessíveis, tá? Isso aqui, a norma, gente, essa NBR 9050, olha só. Acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos. Então aqui ela está caracterizando essa parte da área técnica considerando uma edificação. Então está trazendo aqui esse espaço como áreas como barriletes, né, casa de máquina, como uma área essencialmente técnica onde não é necessário você atender aos requisitos de acessibilidade. Porém, a gente pode extrapolar um pouquinho esse conceito, trazendo
trazendo características de áreas técnicas, dependendo do espaço que a gente estiver analisando. Então, se você vai fazer uma avaliação, por exemplo, em indústria, você vai ter alguns espaços ali que vão ser essencialmente técnicos. Porém, você tem que saber fazer essa classificação para você não incorrer em fazer uma classificação errada e não atender a requisitos de acessibilidade que são obrigatórios em determinados espaços. Tá? Então, é possível fazer uma extrapolação desse conceito também com alguns outros conceitos que vão estar na legislação, para a gente conseguir fazer uma classificação adequada aí de espaços e edificações em indústria. Isso é muito comum, tem algumas lives aqui que eu falo sobre acessibilidade na indústria, tá? E esses espaços não precisam atender a requisitos de acessibilidade. Tá bom? Tem uma resposta mais completa em uma das lives aqui, elas estão todas numeradas, identificadas, você vai conseguir encontrar a resposta, mas basicamente seria isso. Que é mais? Adequação de áreas restritas. Como administrar melhor as normas nos espaços? Essa é uma pergunta que eu vou trazer uma resposta muito completa na nossa aula de hoje da Jornada de Edificação Acessível. Vou falar sobre isso, vou dar um spoilerzinho aqui. Por quê? Como administrar melhor as normas nos espaços? Lá na primeira aula, eu apresentei quais são as principais leis e normas de acessibilidade e como utilizá-las na prática. Agora, eu vou trazer para vocês uma maneira diferente que a gente pode utilizar o referencial técnico e entender como que a gente vai trabalhar a acessibilidade de espaços e edificações para que seja algo mais fácil, mais tranquilo, mais intuitivo, uma forma descomplicada de trabalhar a acessibilidade em espaços e edificações. Então, dessa forma, você vai conseguir administrar melhor tanto as normas quanto as leis, para você levar as soluções indicadas nesse referencial técnico, nos espaços ou projetos de edificações os quais você esteja trabalhando a acessibilidade. Mas existe sim uma maneira de fazer isso, tá? E passa por a gente conseguir observar algumas questões relacionadas àquele espaço ou àquela edificação. Pense em a gente considerar a usabilidade daquele espaço, a finalidade daquele espaço. Os espaços e edificações têm sim finalidades diferentes, né? Nós, profissionais, arquitetos, engenheiros e usuários também entendemos vamos conseguir diferenciar, né? Porque às vezes é uma questão da gente não ter pensado por esse ponto de vista, mas sim, existem diferenças e existem maneiras diferentes de utilizar espaços e edificações. Então, quando você pensa nessa usabilidade e quando você associa isso às capacidades ou deficiências, às características particulares de todas as pessoas, quando você consegue perceber, né, juntar essas informações, você vai conseguir trabalhar a acessibilidade de um jeito muito mais fácil. Vou trazer com muito mais detalhes hoje na nossa segunda aula das 19 horas da Jornada de Edificação Acessível, tá bom? Então passa por essa observação, essa capacidade de observar aí como que os espaços são utilizados, né? Então você tem, por exemplo, uma instituição de ensino, ela vai ser utilizada de uma forma, um centro de saúde de outra forma, um estádio de outra forma, um museu, um prédio comercial, um shopping. Então as pessoas vão utilizar os espaços de maneiras diferentes. E mesmo a finalidade, a utilização dos espaços de maneira diferente, a gente tem também particularidades. Porque se a gente voltar, por exemplo, da escola, você tem uma escola, você tem os espaços que serão acessados ali por todas as pessoas, você tem os espaços, a maneira que os alunos vão utilizar aquele espaço, você tem a perspectiva dos professores, você tem a perspectiva dos servidores. Então, dependendo ali, né, de como que você vai fazer a sua observação, você vai conseguir ter pistas, né, do que está errado e vai encontrar as respostas no referencial técnico do que você vai precisar fazer para tornar aqueles espaços acessíveis, tá? Então, quando você começa, né, você volta um pouquinho e dá uns passinhos atrás aí e consegue perceber questões como essa, trabalhar com acessibilidade será uma tarefa mais fácil, mais natural e um exercício assim constante de percepção desses espaços para levar de fato as soluções aí a quem precisa, eliminar as barreiras que aquela edificação possa ter para que as pessoas consigam utilizá-las aí com autonomia e com segurança. Beleza? Mais duas perguntas aqui. Hoje eu termino, tá vendo? Hoje eu vou terminar de responder essas perguntas. Como foi
Como foi início de tudo para ela, para engajar com laudos e projetos? Foi difícil? Como foi o seu primeiro projeto de acessibilidade? Gostaria de ver. Então vamos lá. O início de tudo foi muito nebuloso, né? Como eu vim da CLT, trabalhei muitos anos, né, como engenheira de estrutura de concreto armado, como eu disse agora há pouco. Eu vim da CLT, então o próprio fato de a gente empreender já traz questões mais desafiadoras, porque eu não sabia muito bem como que era. E é uma caminhada meio que solitária, você vai tentando ver as respostas ali para construir aquilo que você deseja. E eu queria trabalhar com acessibilidade. Então eu fui estudando, montei empresa, né, fui tentar oferecer, ver o que o mercado precisava. Eu não tinha muita noção, né, do que eu faria de verdade, mas sabia que existia uma demanda e que eu poderia trabalhar com isso. Então, foi bem complicado. E à medida que eu fui me disponibilizando a levar esse assunto para as pessoas, a trazer as soluções, eu vi que as demandas foram chegando com mais força. Então eu vi, ó, poxa, isso aqui realmente existe, as pessoas não sabem sobre isso e eu quero ser essa referência para levar as soluções dentro daquilo que eu estudei. Então quero levar o que é o tecnicamente correto e entender isso aqui. Então, com laudo e projeto de acessibilidade, o meu primeiro laudo, vou falar do laudo, foi assim, você pegar o primeiro laudo que eu elaborei e os laudos que eu elaboro hoje, não dá nem para comparar. Né? Já faz muitos anos que eu elaboro esse tipo de documento, e lá no começo eu não sabia muito bem como que eu ia construir esse documento. Então ficou um laudo assim imenso, acho que tinha umas 200 ou 300 páginas, então eu ia, explicava tudo minuciosamente, depois falava, olha, que foi para um hospital, eu lembro direitinho. Então eu ia lá, pegava na norma, colocava o item, fazia uma explicação toda bem esmiuçadinho, depois colocava, aqui você tem que fazer assim, por causa desse... Gente, um trem muito explicado. Aí depois que deu um trabalho danado para fazer. Aí quando eu peguei aquele documento e fui, gente, olha o tamanho disso aqui. Depois de ter entregue, né, entreguei para o cliente, apresentei, ele ficou muito satisfeito com o resultado, mas realmente ficou um documento pouco objetivo. Então uma pessoa que quisesse entender ali, ela precisava ler um calhamaço daquele tamanho para entender o que ela de fato precisaria fazer naquele espaço, naquela explicação dela ali, para torná-lo acessível com base aí nas leis e nas normas. Então, atualmente, eu fui entendendo que a gente deve construir documentos cada vez mais objetivos. As pessoas querem as respostas, mas não querem ter que ficar, né, lendo muito, estudando muito. Então, quanto mais objetivo a gente for, melhor. E existem algumas questões anteriores, nós precisamos de contextualizar, classificar, edificação, trazer algumas características, né, pontuar ali algumas questões que vão ser importantes até para a gente indicar ali o que deve ser feito. Então, hoje já tenho essa estrutura de laudo que é mais enxuta, é mais objetiva, é mais fácil de o cliente conseguir implementar algum tipo de ação. Então isso foi a partir de fazer errado lá atrás. Não é fazer errado, mas fazer de uma maneira que eu entendi depois que não seria mais adequada. Mas a gente tem que fazer, tem que ir lá e colocar a mão na massa. Se eu não tivesse feito primeiro, eu não teria essa percepção e não conseguia trazer essa construção de como que seria um laudo que as pessoas gostariam de ter como resultado ali em uma contratação, considerando a acessibilidade, tá? Agora, considerando o projeto, você fala, como é que foi o seu primeiro projeto? Gente, deixa eu falar para vocês como que foi o meu primeiro projeto. Foi um projeto grande. Foi um projeto demorado. Foi um projeto que eu passei, fiquei feliz da vida de ter pegado lá meu primeiro projeto de acessibilidade. E eu vou falar para você que eu tive muitas dificuldades, principalmente porque eu contratei algumas pessoas para poder me ajudar e no final não deu lá muito certo. Aí eu entendi, não, gente, eu não posso ficar dependendo tanto de outras pessoas. Eu tenho que oferecer aqui as soluções que eu vou conseguir arcar com tudo sem depender de muitas pessoas. Então, no final das contas, eu fui lá, eu elaborei o projeto, que eu cansei de ficar esperando, de ficar indo e voltando. E demorou um prazo muito maior do que o cliente estava esperando. Eu fiquei assim, numa situação muito complicada, que eu, né, peguei a contratação do projeto. E foi atrasando, e foi atrasando, e foi atrasando, e eu não teria coragem de entregar um resultado que não fosse como eu gostaria de receber. Então eu parei tudo que eu estava fazendo, então vou fazer isso aqui e vou entregar. Então, resumindo, deu muito trabalho. O cliente ficou aguardando algum tempo lá. Então, assim, deu errado e no final das contas deu certo, porque o resultado final, por mais que tenha demorado, tive esse problema com o prazo, mas o cliente ficou satisfeito. Então, isso me fez entender qual é o prazo que eu gastaria para poder conseguir
elaborar o projeto. Então, eu já tinha um parâmetro. O meu primeiro eu não tinha muita noção. Então, eu fui lá, fiz tudo. Demorou muito tempo, mas ficou assim, deu umas quase 30 pranchas, foi muita coisa. E era um projeto de acessibilidade, não é um projeto em fase inicial, era um projeto de uma edificação existente. Aí eu fui ter uma compreensão também de quão complexo é a gente trabalhar a acessibilidade considerando espaços existentes. Por quê? A gente tem que pegar, a gente parte de uma referência que existe ali, o espaço já está construído. Então você tem que ir lá, tem que tirar as medidas, tem que observar e tem que pensar quais são as soluções lá nas leis e nas normas que você vai colocar e representar e mostrar os detalhes. Então é algo que é muito mais trabalhoso, tá? Mas não é bacana quando você termina, você vê o resultado daquela construção. Então tive esse problema com relação ao prazo, o cliente já estava um pouquinho sem paciência, mas eu falei, não, calma, eu vou entregar. Aí eu corri, consegui entregar o tal do projeto. Passei um perrengue danado. Aí ele foi, pagou lá direitinho também, não teve problema não. Mas aprendi. Então foi assim, tive dificuldades. Então, a partir das dificuldades que a gente vive, é que a gente vai aprendendo e vai tendo esse parâmetro e consegue pegar mais no serviço. Quando eu chego no lugar falando isso aqui, eu já sei que eu vou gastar um tempo tal para conseguir fazer. Se eu vou gastar o tempo tal, eu posso cobrar tanto. Então, esse tipo de noção a gente vai tendo à medida que a gente vai caminhando, né? Não existe assim. Claro que as pessoas vão falar para vocês, vão passar para a gente as experiências que elas tiveram, mas a gente só vai conseguir ter mais propriedade à medida que a gente vai fazendo aquilo ali. E partir de algum exemplo, de alguma referência, claro que vai trazer mais facilidades também, né? Porque eu não tinha nenhuma referência, não tinha nenhum exemplo de como que eu faria aquilo, eu só sabia que eu queria fazer, eu tinha experiência com projetos, como eu disse, trabalhava lá na estrutura de concreto armado, então sabia o que era um projeto, era uma empresa grande, então tinha lá o pessoal da arquitetura, o pessoal da infraestrutura, eu era da engenharia, então essa vivência de projeto eu tinha há muito tempo. Agora o projeto de acessibilidade, como fazer as representações, tive que criar tudo do zero, então realmente foi bem trabalhoso, tiveram pessoas que me ajudaram também, né? Que eu contratei lá para poder me ajudar com as pranchas. A informação técnica eu dominava, mas pegar aquela informação e trazer ali para o projeto para poder apresentar aquela solução para o cliente é um caminho que eu fui entendendo como que era à medida que eu fui fazendo esse projeto e com os outros que apareceram também, né? Então foi assim, foi complicado, mas no final das contas deu certo, graças a Deus, tá? E por último, a última pergunta que eu tenho aqui dessa temporada de respostas é: como aplicar corretamente as normas de acessibilidade? E mais uma vez, vou reforçar o convite, vou falar exatamente sobre isso na nossa segunda aula de hoje da jornada. Agora, como aplicar também, eu falei na primeira, que eu falei lá, quais são as principais leis e normas de acessibilidade e como utilizá-las, aplicá-las na prática. Então, existe sim uma maneira que você vai aplicar essas normas, né? E a maneira que a gente vai trabalhar a acessibilidade é um pouquinho, eu vou apresentar algo diferente do convencional, porque quando a gente vai trabalhar alguma questão de acessibilidade, a gente costuma ir lá, vou projetar um sanitário acessível. Então, deixa eu vir aqui na norma, vou ler toda essa seção 7 aqui, que fala sobre sanitário acessível, e vou lá para poder projetar o meu sanitário acessível. Então, existe uma maneira de você fazer isso, trazendo mais facilidade, um olhar um pouquinho diferente de como que você consegue fazer isso, de maneira mais natural e perdendo o medo de trabalhar com as leis e com as normas de acessibilidade. Então eu disse lá na primeira aula, falei lá, quais são as principais leis e normas, como utilizá-las na prática. Então existe uma hierarquia entre o referencial técnico, quando o mesmo assunto é tratado por legislação, quando é abordado também na norma, o que eu vou considerar, o que será mais relevante, como que eu vou utilizar esse material técnico. Falei lá, vou falar uma das coisas que eu disse lá que eu considero muito importante, é a gente aprender a trabalhar com fonte primária, aprender a consultar a norma, aprender a saber onde eu vou buscar informação das leis que existem para embasar ali as minhas decisões de projeto, tá? E para perder o medo, para a gente entender que é um referencial técnico de consulta permanente. Então, sempre que você tiver alguma questão, você vai voltar no material, você vai consultar, você não tem que decorar, mas você tem que saber do que se trata ali para saber onde buscar a informação. E essa informação
Também ela não é escrita em pedra, ela muda de tempos em tempos. As normas passam por revisão. As legislações também são revisadas a todo tempo, até com mais frequência do que as normas, tá? Então, quando a gente passa a ter esse material, as normas e as leis como fonte de consulta, um material bruto, nós passamos a ser profissionais livres. Porque imagina, se eu paro tudo aqui, vou elaborar um material, uma apostila da acessibilidade, que eu vou considerar todas as informações aqui que eu tenho neste momento para poder apresentar para as pessoas. As pessoas vão pegar aqui, eu tenho aqui uma apostila da Juliana, é bacana, ela colocou tudo ilustrado aqui, tudo bonitinho, bacana, beleza. Quando a norma passa por uma revisão, aí você fala, meu Deus, e agora? A norma mudou, eu não sei mais o que mudou, o que tem de errado aqui, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho, você fica meio que perdido. Agora, quando você está ali sempre com a norma, deixa eu ver aqui, vou projetar aqui o acesso, deixa eu ver como é que eu faço aqui, controle de acesso, tá aqui nessa seção, beleza, consegui ver aqui. Se a norma muda e você, no seu trabalho, na sua rotina habitual de trabalho, vai fazer uma consulta desse mesmo item, você vai conseguir perceber muito mais facilmente que o que mudou ali, que existe alguma coisa que está diferente, vai ter um parâmetro mais consolidado ali das informações que estão ali e não vai ter medo de revisões de norma. Então é essa maneira que eu trabalho, é essa maneira que eu falo para as pessoas, que eu ensino os meus alunos lá, para que sejamos profissionais livres, que não dependam de nenhum tipo de treinamento, nem mesmo do meu, porque eu tenho um treinamento. E eu ensino lá os meus alunos a serem profissionais livres, que vão saber consultar a fonte primária ou referencial técnico da acessibilidade, as leis e as normas para conseguirem trabalhar aí com segurança na hora de projetar ou de adequar espaços ou edificações. E, enfim, terminei aqui todas as perguntas, passei por todas as perguntas aqui, respondi todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Se você participou da última jornada lá de fevereiro, saiba que a sua pergunta foi respondida, porque eu respondi a todas as perguntas. E mais uma vez reforço o convite para você participar da jornada de edificação acessível que está acontecendo essa semana. Então tivemos a primeira aula na segunda-feira, a segunda aula será hoje e a terceira e última aula será na sexta-feira. Então se você gostaria de aprofundar os seus conhecimentos aí na acessibilidade arquitetônica para projetar com mais segurança, ter mais assertividade ali na hora de tomar as suas decisões de projeto, participe, faça a sua inscrição, o link está na bio aqui do meu perfil no Instagram e vou deixar na descrição do vídeo caso você esteja vendo aqui pelo YouTube, tá bom? Vejo vocês mais tarde lá na aula. É isso aí. Deixa eu cumprimentar as pessoas que entraram aqui, que participaram. Noel Éder, Nancy, minha aluna, entrou. Luciana, Helena Florio, eu acho. S. Salomão, 664. R.R. Batista mandou pergunta aí, Mandou um comentário aqui. Deixa eu acenar para todas as pessoas. Daniel Tesser tá sempre por aí também. Léo, saudade, querida. O Wellington Silva, Jerônimo Nascimento, considerem-se todos acenados, abraçados, cumprimentados. E é isso, vejo vocês à noite na aula. Um beijo para vocês.